13ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª legislatura municipal. Câmara Municipal de Bela Cruz, dia 23 de maio de 2025. A leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, realizada em 16 de maio de 2025. Resumo: presidente Egberto Alves de Souza, primeiro secretário Carlos Alexandre de Paulo. Aos 16 dias do mês de maio de 2025, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Bela Cruz, situado na rua 7 de setembro, número 34. O excelentíssimo senhor presidente deu início à sessão ordinária, solicitando a leitura da ata da sessão anterior. Logo a seguir, a ata foi lida e aprovada por unanimidade. E prosseguiu para o expediente. Foi lido o projeto de indicação número 2 de 2025, de autoria do vereador Netinho, solicitando um novo aparelho de raio-x para o hospital. O ofício número 178 de 2025, da Secretaria de Saúde de Bela Cruz. O senhor presidente deu continuidade passando para o grande expediente e chamou o vereador Evandro Vida Boa, o primeiro orador inscrito, para fazer uso da tribuna, que iniciou esclarecendo sobre algumas dúvidas recorrentes sobre os precatórios do Fundef. Explicou que Bela Cruz ainda não possui valores disponíveis, pois o processo que foi iniciado em 2016 está em fase de rateio e pode demorar cerca de 10 anos até gerar precatório, caso necessário. Estima-se que o valor chegue a 50 milhões, sendo 60% destinado aos professores e 40% ao município, conforme a legislação. Comparou a situação com a Caraú, que conseguiu antecipar o pagamento por meio de um acordo administrativo com a União e os professores, concedendo um desconto de 20% e evitando a tramitação por precatórios. Ressaltou que Bela Cruz ainda não pode seguir o mesmo caminho, pois o valor ainda não foi homologado e pode sofrer alterações. O vereador também mencionou outro processo referente ao antigo Fundeb, iniciado pelo sindicato local, em parceria com a Prefeitura Municipal em 2022, ainda em fase inicial. Pediu a paciência à população, lembrando a complexidade e a lentidão dos trâmites legais. O vereador agradeceu à secretária de Cultura, Karine, pelo repasse da Lei Aldir Blanc, beneficiando eventos culturais como vaquejadas e cavalgadas. Parabenizou os contemplados e esclareceu que, não atendidos, provavelmente não se inscreveram ou não foram aprovados. Sobre a saúde, relatou visita ao Hospital Municipal, onde foi bem atendido, e parabenizou o diretor Gerson Bruno pelo trabalho. Alertou sobre o aumento de casos de síndrome gripais e a sobrecarga do sistema, sugerindo ampliar a capacidade de atendimento nos postos de saúde para reduzir a pressão sobre o hospital. Finalizou parabenizando os profissionais de saúde pelo Dia da Enfermagem, lembrando que sua esposa também é enfermeira, mas atua no setor de marcação. Homenageou os garis e assistentes sociais do município. O vereador Franklin Mendes comentou em entrevista da secretária estadual de saúde, doutora Tânia, sobre a superlotação dos hospitais e a importância da atenção primária, apontando que a principal dificuldade é a falta de médicos. Relatou que em vários locais de Bela Cruz, como Córrego Grande, na maioria dos postos de saúde da sede e da zona rural, enfrentam escassez de profissionais, com alguns atendimentos ocorrendo apenas em dias específicos da semana. E defendeu reforçar o atendimento nas unidades básicas para desafogar o atendimento do hospital. O presidente Egberto Alves participou do debate e confirmou a dificuldade em contratar médicos, mas informou que o município deverá receber 4 profissionais por meio de um programa do governo federal, os Mais Médicos, e reconheceu que a solução é parcial, mas representa um avanço. O vereador Carlos Alexandre de Paulo destacou o bom funcionamento do posto de saúde de Prata, elogiando o Dr. Miguel e a equipe pelo atendimento humanizado e dedicação, inclusive em regiões vizinhas, e ressaltou que o serviço tem contribuído para reduzir a demanda no hospital. O vice-presidente Netinho da Adrimóveis participou parabenizando enfermeiros e garis pelo seu dia do gari, e reforçou a necessidade de fornecer fardamento adequado aos coletores de lixo, conforme o projeto de indicação já apresentado. O vereador Evandro retornou a palavra e finalizou dizendo que sua esposa trabalha no setor de marcação, mas que também é enfermeira e parabeniza pelo Dia do Enfermeiro. O excelentíssimo senhor presidente Egberto Alves
Deu prosseguimento à sessão, passando para a ordem do dia, e percebendo não haver projetos a serem votados, passou para as considerações finais e retornou ao assunto se referindo à saúde, reforçando a necessidade de ampliar a presença médica na zona rural, citando os desafios logísticos e estruturais do município. Destacou a presença da procuradora da Câmara, a doutora Thalita, e parabenizou os profissionais que foram lembrados pelo vereador Netinho da Adrimaus. E, para finalizar, homenageou as mães belacruzenses, dizendo que o senhor prefeito vai fazer uma grande festa para as mães e encerrou com os votos de saúde e longevidade a todos. Passando as considerações finais, o senhor presidente Egberto Alves agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Assim, o senhor Carlos Alexandre de Paulo, na qualidade de primeiro secretário, lava a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e o primeiro secretário. Em discussão, em votação a ata que acaba de ser lida. Leitura do expediente. No expediente, nós temos o projeto de indicação número 3 de 2025, de autoria do vereador João Carlos Moraes Joãozinho da Chapa. Assunto: pavimentação em pedra tosca e as limpezas de ruas. Aos excelentíssimos senhores vereadores, venho requerer à mesa diretora e os nobres colegas vereadores que, depois de lido e aprovado esta indicação que solicita o senhor prefeito municipal, a construção de calçamento e a limpeza da rua Assis Janjão, rua esta que dá acesso às ruas Professor Nicásio, Padre Odécio e rua Vigílio Távora. Atendendo aos moradores residentes no logradouro citado acima, venho dizer que a pavimentação em pedra tosca, calçamento, resultará no bem-estar de todos que ali moram, bem como os que transitam diariamente por lá. Gabinete do vereador Joãozinho da Chapa. Projeto de indicação número 4 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Aquisição de uma ambulância usada para o transporte funerário de Bela Cruz. Aos excelentíssimos senhores vereadores, o vereador que subscreve em conformidade, em regime terno, requerer de vossas excelências o apoio no sentido de aprovar esta indicação que pede ao chefe do Poder Executivo a aquisição de uma ambulância já usada que fique à disposição do Hospital Municipal para fazer o serviço de transporte funerário do município de Bela Cruz, que sem dúvida será de muita utilidade, principalmente quando se trata das famílias mais carentes que não têm condições de arcar com as despesas do funeral ou pagar um plano funerário. Atenciosamente, Carlos Alexandre de Paulo. Projeto de indicação número 5 de 2025, também de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo. Construção de uma praça em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Pimenteiras. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-nos cordialmente, venho perante o plenário deste Poder Legislativo pedir aos colegas vereadores o apoio no sentido de aprovarem esta indicação e solicito do ilustríssimo senhor prefeito a construção de uma praça em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Pimenteiras. Justificativa. Considerando que a presente solicitação se faz necessário para proporcionar uma área de lazer aos moradores e visitantes da comunidade supracitada. Considerando que a referida construção agrega valores paisagísticos e urbanísticos para a comunidade, bem como faz que os moradores tenham uma autoestima elevada. Considerando também que a construção desta praça pública em área de lazer trará significativa melhoria na qualidade de vida de inúmeras pessoas residentes, como também aos religiosos que frequentam aquela igreja. Neste contexto, apresento requerimento solicitando ao Poder Executivo, por meio do intermédio da Secretaria de Infraestrutura, promover esforços para a construção da referida praça naquela localidade. Atenciosamente, Carlos Alexandre de Paulo, vereador. Passando para o grande expediente, o primeiro vereador inscrito, Carlos Alexandre de Paulo.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, internautas, público presente, né, o sindicato, servidores, a pessoa do presidente Expedito Bosco, saúde a todos aqui da plenária. Iniciar as palavras dizendo que o município de Bela Cruz, né, foi selecionado e está entre os 72 municípios que foram beneficiados pelo programa Sertão Vivo, né, do governo federal e do governo do estado de Ceará. O programa Sertão Vivo irá beneficiar 63 mil famílias, e são 72 municípios do estado do Ceará. Um investimento no valor de 251 milhões de reais, que esse recurso irá beneficiar os agricultores, fortalecer a agricultura familiar desses municípios, né? 72 municípios do estado do Ceará. Nós estamos entre 72. A agricultura familiar, que é a base, né, do nosso país, é quem bota realmente o alimento na mesa de todos os cidadãos. E eu sou muito honesto em dizer que a agricultura, nosso município, está faltando um olhar mais especial e mais carinhoso, né, com os agricultores. Eu que já fui secretário desse município, e quando eu ando por aí pela zona rural, encontro agricultores, eles ainda falam muito daquela época que eu fui secretário e trouxemos muitos programas, que na realidade a Secretaria de Agricultura não tem recurso próprio, mas a gente tem que estar sempre atento às oportunidades que surgem no governo do estado, que sejam na Conab para beneficiar, que sejam na Emater, que seja qualquer programa que tiver, a nível federal, a nível estadual, nós temos que estar sempre atentos, porque os agricultores são realmente carentes. Então peço aqui ao nosso secretário Leonardo que seja ágil, né, nessa questão, e também me coloco à disposição para ajudar, com o conhecimento que temos, com a experiência que temos, no que for preciso, o secretário nos procura, que nós também estamos dispostos a ajudar e melhorar, né, a vida do agricultor. Que melhorando a vida do agricultor, melhora de todo mundo. Também queria falar aqui sobre as 4 ambulâncias, né, que o prefeito havia prometido para a zona rural, e dizer que já chegaram, né, já estão lá, disponíveis ali, breve será feita a entrega, e irá beneficiar, né, toda essa zona rural, porque primeira vez na história do nosso município que nós temos na zona rural a preocupação do prefeito com essas ambulâncias. Iniciamos lá pelo Riacho da Prata, ainda na gestão do Carlos Antônio, finalzinho da gestão, quando conseguiu uma emenda com o deputado Roberto Monteiro, e Carlos Antônio lá botou uma ambulância. Foi tirado, então logo o Netinho assumiu compromisso novamente, o Roberto botou outra emenda, e o Netinho botou essa ambulância no Riacho, e aí, a partir daí começou o exemplo, né, que todas as regiões pedindo uma ambulância. E hoje chegou com a boa, aquelas ambulâncias mais velhas, mas devido até a distância, dava muito prego. Então o prefeito conseguiu 4 ambulâncias 0 quilômetro e irão em breve ser entregue para beneficiar essa população da zona rural, que é Barreiras, região do Riacho da Prata, Cambota, Pimenteira, Riacho de Cima, Mil Passos, região de São Gonçalo e a região do Cajueirinho, Santo Isídio. Então, parabenizar o prefeito. E parabenizar principalmente ao povo daquela região. Espero que não precisem, né? Que não precisem delas, mas se acaso precisarem, lá estarão ambulâncias novas para poder beneficiar aquela região. Queria pedir também apoio aos colegas vereadores, no requerimento que fiz, 04, que pede, já que chegou 4 ambulâncias novas, e é uma dessas ambulâncias mais antigas, o prefeito deu uma ajeitadinha e transforme ela num carro funerário, para que possa ficar aqui à disposição do município, dos munícipes, porque nem todas as pessoas pagam um plano funerário. Então é importante que o município tenha esse carro que possa ofertar às famílias mais carentes do nosso município, que seja da zona rural para cá, que seja, enfim, fique lá no hospital à disposição das pessoas, que é importante que as pessoas precisem desse tipo de trabalho e lá que realmente possa existir. Também pedi uma construção de uma praça pequena. Na realidade, as palavras das pessoas são o patamar, né? No patamar da igreja, não é nem uma praça no entorno, é só na frente. É pequeno, lá gasta pouco. Só seria em torno de 2 postes, alguns bancos, lá na igreja da Pimenteira, porque eles têm me pedido para que a gente entrasse com esse projeto, falasse com o prefeito para fazer lá. Com certeza será atendido, porque é um investimento pequeno, mas de uma grande importância para aquela
comunidade, principalmente para as pessoas, né, que frequentam aquela igreja, e com certeza seremos atendidos. Atendido não sou eu, será a população. Dizer também que começamos, né, a recuperação das estradas, iniciou aqui pelo distrito de São Gonçalo. Já está onde, Jagberto? A máquina? Ela tá só chegou ali na fazenda Irapuru. Só que eu acho que ontem alguma coisa aconteceu, que ela não trabalhou ontem. Eu fiquei até preocupado, até depois da sessão ligar para o Diego, porque ontem eu vim 2 vezes aqui em Bela Cruz. E de manhã ela estava, não produziu nada, quando eu voltei já não estava mais lá. Eu acho que ela não está dando certo, o conceito dela não ficou 100%, pelo que eu entendo, mas não tenho sem a prova concreta. Vamos buscar informação, né, com o secretário, saber o que de fato aconteceu e que realmente possa ser feito esse trabalho. Porque eu até conversava ontem, algumas pessoas conversando comigo, e eu disse, gente, todos nós sabemos da necessidade que tem de fazer as estradas, da necessidade que tem de bater as estradas. Até disse assim, mas ninguém viu, nenhum prefeito, nenhum gestor anterior, patrolar as estradas e bater as estradas no mês de março, abril. Não aconteceu isso. Março e abril é o mês do inverno. Geralmente se começa a partir de junho. E deu início antes de ontem. Então, espero que se tiver requebrado, que conserte, que possa essa máquina realmente andar e produzir. Falei novamente com o secretário, falei com o prefeito. Está chegando também o trator para começar o roço. Começará aqui pelo Zé Luiz. A patrol desce aqui pelo sentido Carrasco. E o roço começará pelo Zé Luiz, ali naquela região. Então é só aguardar. E estamos ainda hoje é 23 de maio. Se Deus quiser, breve irá dar início. Por último, também falar do programa, gente, que é melhoramento do padrão genético dos bovinos do município. Eu conversando com o Marcílio, ele é veterinário, e na época, quando eu secretário, o Marcílio me ajudou muito, que ele está sempre atento, trabalhando com as grandes indústrias, com as grandes empresas, com o governo do estado, e ele está sempre atenado nos programas que tem, e eu ligava direto. Marcílio, qualquer novidade, tu me avisa para a gente trazer para Bela Cruz. Ele me ligou semana passada, falando de um projeto de melhoramento do padrão genético dos bovinos do município de Bela Cruz, todo financiado pela CONAFE, Confederação Nacional da Agricultura Familiar. Inclusive, agendei a reunião com o prefeito no sábado de manhã, e ele veio de Sobral, se reuniu com o prefeito, até no evento aqui da Paulo Sarazate, e ficou tudo certo, e que o município, né, irá ser beneficiado com esse programa, para pequenos e médios fazendeiros, né, produtores. Então, aqui meu amigo Evandro, uma boa notícia para a área de vocês, são vários, todos eles bancados pela federação, e o Marcílio irá acompanhar, né? Vai ter o holandês, o Gi, várias raças. Cara, é um negócio bem bacana mesmo, viu? Bem top, e o município também irá ser beneficiado com esse programa todo acompanhado, toda a assistência técnica dada pela CONAFE, e o Marcílio irá fazer esse acompanhamento, 100% em parceria com a Secretaria de Agricultura. Então, é importante que a gente procure. Se a gente procurar, tem. Se procurar apoio, se procurar curso, capacitação, investimento, tem. A gente que está na secretaria não pode pedir só ao prefeito, só a prefeitura. Nós temos que ficar vendo aí nos órgãos estaduais, federal, ligando para outro secretário, vendo qual a novidade do município dele, o que é que tem realmente de fato. Liga para os técnicos, rapaz, eu estou secretário aqui, o que é que tem que a gente possa trazer para o município. Então é essa a função. E me coloco mais uma vez à disposição, com a experiência que temos, com a vontade que temos, com o conhecimento, para ajudar o nosso secretário Leonardo na área da agricultura, no que for preciso. Então, bom fim de semana a todos, que Deus abençoe. Show. Pode dar uma palavra também? Quando você cita na questão, um pouco alto, né? Na questão da Secretaria de Agronegócio, aí eu também sugiro, ou na contratação, de uma forma permanente, ou, né, uma pequena parte, onde ele poderia auxiliar o agricultor, um pouco alto, né? Poderia auxiliar o agricultor com um engenheiro agrônomo, né? Hoje nós estamos muito nessa questão de plantação, de pecuária, como você citou. Aí o engenheiro agrônomo, eu vou baixar, né? Pronto.
O engenheiro agrônomo, tá bom aqui, pronto. O engenheiro agrônomo com parceria com o veterinário, onde teríamos uma palestra, uma capacitação em sentido da plantação, em sentido hoje também da substituição de copa, os cajueiros. Hoje nós temos uma semente melhorada, que muitos agricultores não conhecem, ainda insiste naquela plantação de uma semente ainda antiga, e tinham de um certo tempo, né? E aí uma capacitação seria muito importante para o agricultor. Aí eu cito novamente um engenheiro agrônomo, e vem também com o veterinário, onde hoje o gado poderia ter uma inseminação artificial, não só o gado, como ovelhas, cabras, né? E agora com essa novidade boa, poderia ter uma atenção melhor nesse sentido. Seria uma ideia que a gente possa ofertar para o nosso secretário em busca de um apoio tanto ao agricultor quanto ao pecuarista de Bela Cruz. Ok? Evandro, essa ideia é muito boa. Na época, tínhamos o tecnista, tínhamos o engenheiro agrônomo, 4 técnicos. Muitos produtores não eram muito bem assistidos. Eu até já dei essa sugestão ao prefeito Netinho e voltarei novamente a sugerir, porque nós temos aqui um técnico de primeira qualidade. Ele está bem aqui na Santa Maria, doutor Fábio Rocha, Fabão, engenheiro agrônomo com mestrado, e era o nosso técnico na época, nosso engenheiro agrônomo. Inclusive ontem eu fiz uma consulta, disse, Fábio, eu quero te fazer uma consulta 0800, né? Estou com os cajueirinhos lá, está com problema. Aí tirei as fotos dos cajueiros, mandei. Então lá ele já me ensinou o que eu tinha que fazer. Eu ia aguar com barragem. Veja bem, aguar com barragem. Ele disse, não, barragem não serve para nada. Aí tu tem que fazer isso, mandar pulverizar os cajueiros. O problema é esse. Então eu acho que nós estamos carentes nessa parte. Com certeza nós iremos sugerir ao Netinho para que ele possa contratar e já ter um nome, né? E está lá na Santa Maria. Tá bom, está lá para trabalhar. Então é isso aí, pessoal. Bom fim de semana a todos. Segundo orador inscrito, Francisco Franques Mendes. Bom dia. Gostaria de saudar a todos em nome do presidente desta casa, Egberto Alves, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, bem como os que estão aqui também no plenário. Logo mais a gente vai fazer a votação da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós temos aqui alguns valores previstos para serem executados no nosso município. Por exemplo, em 2024, nós temos o valor de R$ 128.662.000. Esse foi o valor que foi executado no nosso município em 2024. Em 2025, nós temos o valor de R$ 138.728.000, a previsão para ser executado. Em 2026, nós temos a previsão de R$ 144.356.000. Em 2027, 150 milhões. E em 2028, se Deus quiser, o fim dessa legislatura, R$ 159.148.000. Esses são os valores que serão executados no nosso município. É uma previsão, é claro, mas nunca fica muito distante disso, não. Nem para mais, nem para menos. Geralmente fica ali coisa de 2, 3 milhões aí, oscilando ou para mais ou para menos. Desses valores, nenhum vereador coloca R$1 em canto nenhum. Nenhum de nós consegue indicar, além de fazer pedidos, indicar de forma direta, valor para lugar nenhum. O que é, em pleno século XXI, em pleno ano de 2025 e seguintes, uma falta de respeito com o eleitor. E quem pode mudar essa realidade? Quem pode fazer emendas? Quem pode dizer, será possível que o município não tenha condição de delegar 5% desse valor para ser direcionado por 13 vereadores que também foram eleitos pelo voto popular, que a destinação desses valores fique a cargo
dos parlamentares, será possível que o município não tenha essa condição? Mas eu quero dizer que isso não é feito, a culpa não é do prefeito, não. Muita coisa eu sempre falo que a culpa é do executivo, mas isso aqui a culpa é nossa. Quem pode fazer isso somos nós. A partir do momento que nós entendermos que o nosso poder deve ser altivo, ouvido e respeitado, e não só usado, sobretudo em período eleitoral, e depois descartado. Porque é assim que os vereadores, em sua grande maioria, ficam. Sem poder indicar nada, a não ser estar, em certa medida, correndo atrás do prefeito para ver se ele faz alguma coisa. Então, se nós tivéssemos emendas com orçamento mais participativo, nós poderíamos estar mais perto da população, ouvir e resolver demandas realmente factíveis e nos distanciarmos desse sonho apenas. Porque, meu amigo, um vereador, qualquer um que seja, ele tem 4 anos com a única e exclusiva vantagem de poder usar um microfone numa tribuna. É basicamente isso. E as cobranças caem principalmente em cima do poder legislativo. E está a última eleição para mostrar isso. 6 dos nossos colegas não conseguiram renovar o seu mandato. Por quê? Porque nós somos os primeiros a sermos atacados na rua, chamados de... Eu vou usar a palavra mais leve que essa casa recebe. Cachorro. Ladrão. São as palavras mais leves que os 13 colegas que estão aqui sentados... 13 colegas não, 12, né? Porque sou eu e mais 12. Recebem. E nós não podemos fazer absolutamente nada. Em parte pelo executivo e principalmente a culpa é nossa. A culpa é nossa que não assumimos o nosso protagonismo. De dizer, prefeito, você tem a sua importância, mas essa casa também tem. Eu gostaria de saber até quando nós vamos ficar calados, de cabeça baixa, aceitando tudo isso. Até quando nós que somos vereadores eleitos pela vontade do povo, para representá-los, vamos aceitar ser carimbo. Só concordar, balançar a cabeça com o que o prefeito diz. Até quando nós vamos nos colocar nessa posição de inferioridade e ser capacho, feito de gato e sapato? É isso que nós somos aqui. É difícil ter que assumir isso, porque eu também faço parte. Mas é o que nós estamos sendo. Porque falta coragem. Falta vontade. Dá para fazer. Isso para mim é um desabafo e um apelo. Nós temos a oportunidade de fazer. Essa casa tem a oportunidade de ser independente, de ser forte. E deixar de só trazer situações de reclamações do nosso povo e começar a trazer soluções também. Dá para resolver tudo? Nunca dá para resolver tudo. Poderíamos ter o melhor prefeito da história, que ele não resolveria tudo. Poderíamos ter os 13 melhores vereadores da história, que eles não resolveriam tudo. Porque a vida pública, ela pressupõe uma demanda contínua e não passageira. Certo? Principalmente porque solucionar problemas gera novos problemas. Faz parte. E aqui eu vou elencar alguns problemas que eu só vou poder falar sobre eles, que qualquer outro vereador aqui também só vai poder falar sobre eles e não vai poder resolver. Mas como é o que nós podemos fazer, eu tenho que fazer. Essa foi a missão que foi confiada. Essa foi a missão que para mim foi dada. Eu gostaria primeiro de cobrar diretamente agora ao presidente,
Sobre as convocações, presidente, que eu havia feito aqui a solicitação. Pedi para chamar algum representante da empresa de transportes, pedi para chamar também o diretor do hospital e parece que nem o ofício foi enviado. Se tivesse sido enviado, eu peço até desculpas. Gostaria também que a gente soubesse quem de fato está com as máquinas, né, fazendo um trabalho lá de patrol, de terraplanagem. Então, eu gostaria muito de que essa Câmara fosse mais transparente nesse sentido. Outro ponto que eu trago é sobre os empréstimos consignados. Já vi vários funcionários públicos procurarem o serviço de empréstimo consignado. Quando chega lá, diz que tem um período do mês que diz que está travado, que o município não efetua o pagamento. Eu gostaria de saber o que de fato está acontecendo, né? Sempre libera, mas tem um período do mês que fica nessa situação. Agora, recentemente, tive uma colega que procurou um desses bancos e ela teve essa resposta. E o convênio não tinha sido pago. E a gente gostaria de saber o que acontece com isso, certo? Quando a gente faz as coisas sem planejar, só pela cabeça, acontece desperdício de dinheiro público. E foi o que eu vi ontem, quando eu fui fazer uma visita, quando eu fui olhar como é que estava a situação das passagens molhadas. No afã de conseguir votos, no afã de dizer que está realizando sonhos, o prefeito lançou a construção de 2 passagens molhadas em pleno inverno. E aí tem uma passagem molhada que a água carregou. Não foi ninguém que me disse não, fui eu que fui lá e vi. A primeira passagem molhada daqui convida qualquer um dos colegas. Aqui nós temos 3 representantes das barreiras, né? O Ed Carlos, o Giliardi e o Joãozinho. Eles sabem disso, tenho certeza que eles sabem disso. E a primeira passagem molhada, a água carregou. Primeira no sentido Bela Cruz a Acaraú, né? Para mim o centro é sempre Bela Cruz. Então o meu referencial vai ser sempre Bela Cruz para os outros lugares. Tá lá os anéis carregados, né? E restou. Então quando nós fazemos as coisas só nessa vontade e com essa centralização de poder centralizado no máximo não é bom. Nós necessitamos descentralizar o poder, descentralizar decisões, certo? E aí nós temos também a questão muito séria, que são os universitários, que não estão sendo olhados. Quais? Eu não estou falando dos que vão para Sobral, não. Nós temos outros universitários que fazem curso em outras cidades, até mais distantes. Não existe nenhum programa de acolhimento, de transporte ou de custeio, de ajuda de custeio para nenhum desses outros universitários. E eu falo aqui conhecimento de causa. Eu fui universitário, não foi nem em Sobral, nem em Acaraú, não. Fui em Fortaleza. E de forma alguma havia qualquer tipo de apoio naquela época e continua sem que haja qualquer tipo de apoio hoje por parte do município. Então nós temos que pensar no nosso futuro, no meu sentido, descentralizar o poder, dividir o orçamento, e descentralizar o poder é dividir o orçamento para que nós possamos de fato avançar no nosso município. Excelente final de semana a todos. Espero que a gente possa refletir sobre a função do poder legislativo. Não há mais nenhum vereador inscrito. Agora eu chamo o uso da tribuna. Expedito Bosco do Nascimento. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente Egberto, senhores vereadores, nobres servidores públicos. O Sindicato dos Servidores Públicos do município de Bela Cruz vem esclarecer aos servidores e servidoras municipais e solicitar o apoio da população belacruzense e de todos os vereadores desta importante Casa Legislativa Municipal quanto ao tema
precatório do Fundef. Inicialmente, é importante esclarecer que as ações judiciais que tramitam relacionadas ao tema Fundef têm como parte autora o município de Bela Cruz, tendo em vista que é o ente competente para questionar a diferença de repasse. Todavia, é importante também esclarecer que o sindicato é parte nas ações, como terceiro interessado, sendo as ações acompanhadas através do Dr. Valdeci Alves, nosso advogado. Nobres vereadores, o certo é que diariamente conversamos com diversos professores e professoras da rede pública de Bela Cruz, tanto na ativa como também os que trabalharam durante o ano de 1998 até 2006. Inclusive muitos aposentados e que são idosos e idosas. Nobres vereadores, o Sindicato dos Servidores Públicos de Bela Cruz, desde o ano passado, em constantes reuniões com o Poder Executivo, vem expressando a urgência e necessidade de buscar viabilizar a tratativa de acordo com o Ministério da Educação e a AGU. O prefeito municipal, anteriormente, informou ao sindicato que estava buscando reunião com o ministro da Educação, todavia, até a presente data, ainda não houve retorno. Verificamos que os municípios vizinhos, exemplo de Acaraú e recentemente Marco, através do Poder Executivo Municipal, com a presença dos representantes dos respectivos sindicatos, conseguiram viabilizar acordos judiciais para o fim do recebimento dos precatórios do Fundef. Os acordos supracitados por si só demonstram que é sim possível o município de Bela Cruz buscar uma tratativa de acordo junto ao Ministério da Educação e a AGU, bem como que nossos vereadores podem ser prejudicados ou diferenciados de outros dos municípios circunvizinhos. É importante informar que em abril do corrente ano, encaminhamos formalmente ofício direcionado ao prefeito municipal para fim de solicitar agendamento de reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, e outras autoridades, objetivando tratar do tema do precatório do Fundef e viabilizar um acordo. Todavia, ainda não obtivemos um retorno. Nobres vereadores, venho em nome do Sindicato dos Servidores Públicos de Bela Cruz solicitar o apoio formal da presente Casa para fins de apoiar e solicitar ao Executivo Municipal que seja viabilizada a reunião com o ministro Camilo Santana e outras autoridades, inclusive também podendo ter participação de membros desta Casa Legislativa. É importante destacar que o pagamento do precatório do Fundef representa uma vitória para toda a população de Bela Cruz, para todas as autoridades belacruzenses, inclusive vereadores, e principalmente para os servidores municipais de Bela Cruz, bem como representa injetar volumosa quantia financeira ao comércio local. Nobres vereadores, contamos com o apoio de vossas excelências para juntos conseguirmos esta vitória. Muito obrigado. Conosco. Podia solicitar a palavra também um pouco, uma contribuição. Em referência à questão de precatórios, eu gostaria primeiramente de parabenizar o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Bela Cruz pelo apoio que tem dado aos professores nesse trabalho, nessa questão de busca. Contudo, eu gostaria de dizer que
infelizmente, a questão do nosso processo, quando eu digo nosso, é por conta de Bela Cruz. Ele está um pouco atrasado na questão de início no processo. Foi um ano muito... Perdeu-se tempo. O processo de Bela Cruz, pelo que eu observei, ele iniciou em 2016. Certo? Portanto, muito recente. O prefeito ele pode até buscar, eu acho até um pouco difícil, mas é porque a questão judicial do nosso Brasil é um pouco lenta. A Acaraú saiu agora o acordo. Mas por quê? Vamos analisar. O processo de Acaraú, eu já até busquei isso, ele é de 2004. Certo? 2004, onde iniciou a questão da rateio do Fundef, agora que virou precatório. O processo de Jijoca, ele é de 2010. Agora em 2025 também que iniciou, tá, o precatórios. O de Bela Cruz, ele é de 2016. Nós temos menos de 10 anos. Dificilmente vai virar precatório. Até porque, eu cito mais, não foi ainda estipulado o valor, não foi aprovado o valor. Ele está numa estipulação de 50 milhões, mas ainda não foi aprovado. Tá? Então, por que a Acaraú conseguiu o acordo? Porque já tinha sido aprovado o valor, certo? A partir desse momento, virou precatório, aí eles puderam entrar no acordo, onde os professores cederam mão de 20%, mas não foi 10%, para entrar logo com, foi 20%? Para poder receber logo esse valor. Mas eles abriram mão do valor total, né, de uma parte do valor total, 20%. Mas é porque o outro foi para a assessoria, o outro foi para a assessoria. A assessoria tem que pagar também. Então, na verdade, no momento eu vejo impossibilitado de um acordo no nosso município, porque perdeu-se tempo, iniciou no ano de 2016. Se tivesse entrado de acordo com os outros municípios, Bela Cruz também poderia estar entrando com pedido de acordo. Mas, pelo fato de não ter sido aprovado o valor, pelo que o advogado cita, hoje é impossibilitado de entrar no acordo, de solicitar um acordo. Certo? Isso foi que nosso advogado, doutor Fridjof Alves, citou para nós, porque o nosso processo também é de 2016. Certo? Mas o nosso é de 98. 98, tem certeza? Sim, 98 a 2000. Porque na última vez... Nossa assessoria jurídica. Mas os processos estão... Então, aqui só... O que está faltando, que nós sabemos, é realmente... Está faltando, por isso nós estamos aqui pedindo o apoio de vocês. Essa Augusta Casa sempre tem um respeito, sempre teve um respeito por vocês, está aqui, a gente situa um pouco os nossos servidores, né? Mas o que está faltando exatamente, que nós estamos sabendo, é isso. É sim. Pergunta para fazer sobre... Pronto, eu quero só fazer aqui uma pergunta. Qual é... Como é que é de 98 o processo, se em 98 o Fundef ainda estava válido e não é sobre a diferença? Pronto. Eu acho que o mais... Deixa eu só botar aqui. Não, mas é sério, é uma pergunta bem genuína mesmo. Eu de fato não sei. A briga é sobre uma diferença de repasse. Inclusive tem uns estados também que estão nessa lead, né? Sobre o valor que o município deveria receber e o valor que não foi repassado. O Fundef foi extinto, tenho quase certeza, eu vou até fazer a conferência aqui em 2006. 2004, né? Isso. Pronto, em 2004. Então, eu me lembro que eu ia ganhar uma bicicleta com esse rateio de 2004. Então não tem como ser um processo de 98. Pode ter no mínimo de 2005. Ele tem direito mesmo, porque ele trabalhou na época, ele era professor. Ele me ensinou, inclusive, meu professor. Aqui, na verdade, deixa eu continuar aqui, por favor. Na verdade, 98,
a 2004 foi o processo do Fundef. Isso, mas o processo só iniciou após a extinção do Fundef. No caso, Acaraú foi o primeiro a entrar, que foi em 2004, quando foi extinto o Fundef. Aí, acredito que você se equivocou nessa fala, na questão de 98 foi quando iniciou o Fundef. Certo? O processo de Bela Cruz, pelo que eu tenho aqui, é de 2016. Sim, eu tenho esses números passados pela nossa assessoria. Me foi repassado, né? A não ser que... Inclusive, a prefeitura também tem esses números. Pronto, é porque, a não ser que tenha sido me repassado o processo errado. Outra Mas coisa eu... também, pessoal, isso Viu? também é uma difícil. Ele está sendo bom e querer dar esse dinheiro para os que deixaram de passar o percentual na época. Então, devido. Isso. Nós temos também, ressaltar que em 2017 também tem. Quem primeiro entrou aqui na região fomos nós, Acaraú, Marco. Primeiro em 2006 nós tínhamos perdido. Depois que nós entramos, a prefeitura foi que entrou. Porque a prefeitura é o ente federativo, ela tinha que entrar. São duas situações. Tem o Fundef antigo e tem o Fundeb de 2017 a 2020, que também está aí, nós estamos nessa luta, né? Presidente, agora, sindicato, depois você poderia passar o número dos processos para a gente poder acompanhar? Sim, passa melhor? aqui para a assessoria da Câmara. Passo sim. Porque aí, pela própria máscara do processo, a gente já tem um ano. Todo processo ele tem, por exemplo, a máscara aqui de Bela Cruz é 0,050. Todo processo que tiver quando vocês verem que o final for 0,050, que é de Bela Cruz. Antes dessa máscara, nós temos o ano que foi dada a entrada. Então, no número do processo, você já sabe qual é o ano. Vai estar lá, por exemplo, 2004.0050. Não vai ter sido aqui porque não acredito que a Justiça Federal... não vai ter esse final aí porque é na Justiça Federal. Justiça Federal. É São Paulo e Brasília. Nós temos na 29ª e na da 19ª. Agora, sobre 2017, eu também acho confuso, porque o sindicato não tem legitimidade ativa para propor esse tipo de ação. Tem que propor o município, que, na verdade, as pessoas sempre falam do dinheiro do Fundef como se os prefeitos eles não tivessem interesse. E se tem uma pessoa que tem interesse em receber o dinheiro do Fundef, é o prefeito. Porque você ganhar ali 40%, 40%, né, para o gestor? 40%. De 50, eu botar 50 milhões. 40% de 50 milhões dá 20, né? 5... 26, né? Dá menos. 20 milhões, 20 milhões. Que é 5%, 10%, 20 milhões. 20 milhões, assim, de graça para você investir. Todo prefeito quer. Todo prefeito quer. O gestor anterior queria, o gestor atual quer. E se não sair na gestão desse prefeito, o próximo gestor vai querer. O problema é justamente esse, né? A justiça, a nossa justiça demora. Estou explicando, né, o que a gente falou aí. O sindicato já foi reconhecido a legitimidade. Por isso que foi orientado, né, pela assessoria jurídica do Dr. Valdeci, o município depois entrou. O município já está habilitado nesse processo referente a 2017 e 2020. Pronto, aí é só dizer que puder apoiar, nós estamos aqui para apoiar com certeza. Agora, realmente eu fiz uma busca e no processo que me foi repassado é de 2016. E aí, se depois você tiver no processo, puder também repassar, agradeço demais. Vou repassar para a Câmara. Viu? Pronto. O outro processo, realmente, quem iniciou foi o Sindicato de Bela Cruz, né? Que é do antigo Fundeb, né? Esse aqui foi uma ação dos sindicatos da região. Todos eles entraram com o pedido do rateio do antigo Fundeb, certo? E agora a prefeitura também está dando apoio nesse sentido, né? Mas o Fundef, pelo que eu tenho aqui, foi de 2016. Se for verdadeiro... Tem 2? Certo. Na verdade, eram 3. Um parece que foi aqui, não perdi mas teve 2. Estão muito bem. Então, pelo que a mim está citando... O doutor Valdeci esteve em Brasília há pouco tempo. Eu só tenho um processo aqui em mãos, só. Só tenho um. É por isso que eu... Pronto. É por isso que eu estou falando, porque eu só tenho aqui um em mãos, que é o de 2016. A gente vai mandar agora, deixar vocês todas as... Então, só... Parabéns ao sindicato, viu? E continuar com o trabalho que é esse rumo mesmo. Agradecer a todos vocês, aos nossos queridos servidores, né? Que em breve, né? Então essa luta que o que é de direito, que vá. Nossa defesa do sindicato é, gente,
é que o que é de direito dos nossos servidores, que é tão sofrido, porque a gente já imaginaram, o que é mais importante no município são os servidores públicos, porque são eles que mantêm a máquina funcionando. Você já pensou, se o hospital não funcionasse, né, se o médico não fosse, o auxiliar de serviços gerais? Então, é uma luta incessante nossa pelos direitos que sejam respeitados e chegue a eles, é isso. E eu estou vendo a disponibilidade de vocês, espero que a gente vamos ter bons frutos, né, com a união de todos. A união faz a força. Nosso bom dia e muito obrigado. Não há mais nenhum orador inscrito, passando para a ordem do dia. Projeto de indicação número 2/2025, que solicita do Poder Executivo aquisição de aparelho de raio-x para o Hospital de Bela Cruz. Autor, vereador Netinho das Imóveis. Em votação. Você quer cara velho, mas Projeto de lei de número 06/2025, do vereador Flávio Jovino, sobre a a inclusão de criança com transtornos de aspectos de atenção e hiperatividades e transtornos do aspecto autista. Pedir aqui os pareceres. Peço o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa, vereador presidente, vereador Evandro Vida Boa. Bom dia. Eu indico o vereador Neto como relator. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Projeto de lei número 06/2025. Autor José Flávio Jovino Sobrinho. Presente projeto legislativo de autoria do vereador José Flávio Jovino Sobrinho tem como escopo instituir a inclusão de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, transtorno e do espectro autista TEA, mobilidades reduzidas e outras condições especiais nas aulas de educação física e projetos desportivos do município de Bela Cruz. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Constituição para análise e emissão de parecer nos termos do disposto do artigo 52 do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 9 de abril de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta comissão em conformidade com o disposto do artigo 52, parágrafo 1 do regime interno. A Lei 13.46 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, seu artigo 27, inciso, assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis e modalidades a saber. Com base no disposto legal acima transita, entendemos ser constitucional o projeto de lei 06/25. Ressalve-se que a proposta em análise atende os requisitos constitucionais e legais exigidos. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos da técnica legislativa, conforme disposto no artigo 58 do regime interno. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa aprova o projeto de lei ante a necessidade de se adequar na Lei 13.146/2015 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bela Cruz, 16 de maio de 2025. Como vota o membro vereador Francisco Ferreira Mendes? É favorável, né? Oi. Favorável. Eu, como relator e membro também, voto a favor. E como é que vota o presidente da comissão, Francisco Evandro Batista Araújo? Favorável.
Peço o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Carlos Alexandre Paulo. Indico o vereador Giliardi. Oi. Após um minucioso exame, aprovação em tela, manifesta-se os seguintes termos. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo os requisitos técnicos legislativos, conforme posto no artigo 55 do Regimento Interno. Lei nº 13.146, 2015, Estatuto da Pessoa do Deficiente. Em seu artigo 27, inciso 15º, assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis de modalidade. A prática da educação física, quando adaptada e conduzida de forma inclusiva, constitui significativamente o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional das crianças, promovendo a autoestima, cooperação, a integração social e o respeito à diversidade. A inclusão nesse espaço vai além do compromisso representa o compromisso com uma educação verdadeiramente democrática e acessível a todos. Dessa forma, manifesta-se entre a Comissão de Finanças e Orçamento o apoio integral à implementação de política, projeto e prática inclusiva nas aulas de educação no projeto esportivo do município de Bela Cruz, como instrumento de garantia de direitos, cidadania e desenvolvimento humano. Voto presidente da Comissão, vereador Carlos Alexandre Paulo. Favorável. Com voto ao membro da comissão, vereador Alexandre Júnior Nascimento. Favorável. Presidente, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto. Mais uma comissão aprovada por unanimidade. Peço o parecer da Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social. O presidente vereador José Giliardi. Indico o vereador Francisco Evandro Batista Araújo como relator do projeto. Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social, Projeto de Lei número 6/2025. Autor, José Flávio Jovino Sobrinho. O presente projeto legislativo, de autoria do vereador José Flávio Jovino Sobrinho, tem como escopo instituir a inclusão de crianças em transtorno de déficit e atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno de espectro autista, TA, mobilidades reduzidas e outras condições especiais nas aulas de educação física e projeto desportivo do município de Bela Cruz. A matéria empírica foi distribuída e esta Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social para análise e emissão de parecer nos termos do disposto do artigo 55 do Regimento Interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa no dia 9 de abril de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social, em conformidade com o disposto do artigo 55 do Regimento Interno. A Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social, após minucioso exame da proposição em tela, manifesta-se nos seguintes termos. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo os requisitos de técnica legislativa conforme disposto do artigo 55 do Regimento Interno. A Lei número 13.146/2025 do Estatuto de Pessoa com Deficiência, em seu artigo 25, inciso 5º, assegura o direito à educação inclusa em todos os níveis e modalidades a saber. A prática da educação física, quando adaptada e conduzida de forma exclusiva, contribui significativamente para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional das crianças, promovendo a autoestima, a cooperação
a integração social e o respeito à diversidade, à inclusão. A inclusão nesse espaço vai além do cumprimento da legislação. Representa o compromisso com uma educação verdadeiramente democrática e acessível a todos. Dessa forma, manifesta-se a presente Comissão de Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social, o apoio integral à implementação de políticas, projetos e práticas inclusivas nas aulas de educação física e nos projetos esportivos do município de Bela Cruz, como instrumento de garantia de direitos, cidadania e desenvolvimento humano. Eu pergunto, como vota o vereador Flávio Jovino Sobrinho? A favor. Eu, como membro, também voto a favor. E como vota o nosso presidente da comissão, José Giliar de Souza? A favor da tramitação do projeto. Aprovado. Terceira comissão da minha parlamentaridade, peço parecer da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, o presidente vereador Flávio Jovino. Como presidente, indico o amigo João Carlos de Moraes como relator. Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, projeto de lei número 6/2025, autor José Flávio Jovino Sobrinho. O presente projeto legislativo, de autoria do vereador José Flávio Jovino Sobrinho, tem como escopo instituir a inclusão de crianças com transtorno de deficiência, de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, TEA, mobilidades reduzidas e outras condições especiais nas aulas de educação física e projeto desportivo do município de Bela Cruz. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 9 de abril de 2025, sendo posteriormente encaminhada esta Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, após minucioso exame da proposição em tela, manifesta-se nos seguintes termos: a redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos de técnica legislativa. Lei número 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 27, inciso 15, assegura o direito à educação inclusiva em todos os níveis e modalidades a saber. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado, ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. A prática da educação física, quando adaptada e conduzida de forma inclusiva, contribui significativamente para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional nas crianças, promovendo a autoestima, a cooperação, a integração social e o respeito à diversidade, a inclusão nesses espaços. Além do cumprimento da legislação,
Mesma ação representa o compromisso com uma educação verdadeiramente democrática e acessível a todos. Dessa forma, manifesta-se a presente Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, o apoio integral, a implementação de políticas, projetos e práticas inclusivas nas aulas de educação física e nos projetos esportivos do Município de Bela Cruz, como instrumento de garantia de direitos, cidadania e desenvolvimento humano. Bela Cruz, 16 de maio de 2025, autor, vereador José Flávio, presidente. Voto favorável. Como vota o presidente da comissão? A favor. Como vota o membro Flávio Mendes? Não. Agora é o Giliarte. José Giliardi. E eu voto favorável. O quarto parecer também favorável, né? Então, em discussão e em votação, o projeto de número 6, que já foi lido. Do lado aí de Cristo. Se tivesse lido só isso aqui, não, para pular só o artigo, a leitura, que é a letrinha pequenininha. É só dar continuidade. Pega mais tudo, né? Aí. Nós aqui não, do lado de cá está votado. Agora nós vamos para a votação da LDO, primeiro turno. Projeto de lei de número 10/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei de orçamentário para o exercício 2026 e da outras providências. Pedi aqui o parecer da Comissão de Projeto de Lei. O presidente Carlos Alexandre de Paulo. Indico o vereador Alexandre Júnior. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 10/2025. Autor José Otacílio Moraes Neto. O presente projeto legislativo, de autoria do chefe do Executivo Municipal, José Otacílio Moraes Neto, tem como escopo a análise da Lei de Diretrizes e Orçamentárias referente ao exercício financeiro de 2026. A matéria em epígrafe foi distribuída a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer, nos termos do disposto no artigo 52 do Regimento Interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa, em 10 de abril de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Finanças e Orçamento, em conformidade com o disposto no artigo 52, parágrafo único do Regimento Interno. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos de técnica legislativa, conforme o disposto no artigo 52 do Regimento Interno. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um documento que estabelece as metas e prioridades da administração pública, orientando a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, LOA. Ela funciona como elo entre o Plano Plurianual, PPA, e a LOA, definindo as diretrizes para a gestão fiscal do próximo ano. A LDO
estabelece como prioridades para o exercício de 2026 as áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e assistência social, alinhando-se às necessidades da população e aos compromissos assumidos pelo município. Frisa-se que a proposta orçamentária para o exercício de 2026 está equilibrada, com previsão de arrecadação compatível com as despesas, respeitando os limites estabelecidos para gastos com pessoal e encargos sociais, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento considera que o projeto de lei número 10/2025 atende aos requisitos legais e às necessidades da administração pública municipal, razão pela qual manifesta-se favoravelmente a sua aprovação. Bela Cruz, 23 de maio de 2025. Como vota o membro da comissão, José Giliar de Souza? Como vota o presidente, Carlos Alexandre de Paulo? Tramitação do projeto. Eu, relator, também sou a favor da tramitação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento foi unânime. Agora eu peço parecer da Comissão de Constituição e Justiça e participação relativa do presidente vereador Evandro Batista Araújo. Eu indico o vereador Neto como relator. Projeto de Lei 10/2025, autor José Otacílio Moraes Neto. Presente projeto legislativo de autoria do chefe executivo municipal José Otacílio Moraes Neto tem como escopo a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício financeiro de 2026. A matéria em artigo foi distribuída a esta Comissão de Constituição para análise e emissão de parecer, nos termos do disposto no artigo 53 do regime interno. A proposição foi devidamente protocolada e lida no plenário desta Casa Legislativa em 14 de abril de 2025, sendo posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição em conformidade com o disposto do artigo 53 do regime interno. A proposição e a análise é compatível com a Constituição da República Federativa do Brasil e com as demais normas infraconstitucionais. A redação do projeto é clara, precisa e concisa, atendendo aos requisitos técnicos legislativos, conforme disposto no artigo 53 do regime interno. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é um instrumento fundamental do planejamento público do Brasil, previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Ela estabelece as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e funcionando como um elo entre o Plano Plurianual, PPA, e a LOA, dispõe no artigo 165 da Carta Magna. A LDO, constitucionalmente prevista, firma-se com um documento que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA. A LDO é a base para equilíbrio entre receitas e despesas e para o controle de custos, avaliação de resultados. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça considera que o projeto de lei número 10/2025 está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, não apresentando ofícios à sua tramitação. Bela Cruz, 23 de maio de 2023. Como voto o membro vereador Francisco Franco Ferreira Mendes. Eu vou pedir vistas da LDO, não vou apresentar meu voto hoje. No caso, só entender aqui, o vereador Frank, ele vai se abster do voto? Não, eu estou pedindo para apresentar meu voto depois, não agora. Vistas. Mas nós vamos ver aqui, o vereador Frank,
Em referência, no caso, o projeto foi apresentado há mais de 2 meses. Presidente, eu não tenho que justificar minhas vistas. Eu estou pedindo vistas. Certo. Eu vou negar seu pedido de vista. Não é, você não pode negar. Inclusive, essa reunião deveria ter sido feita, presidente, não aqui. As comissões não podem fazer votação em plenário. Acho que o senhor se recorda disso. Sim. O regimento fala sobre isso. Então, mas eu aí... acho que é melhor a gente evitar a judicialização e a anulação da votação do projeto. O regimento é muito claro, a lei orgânica é muito clara em falar que as votações das comissões devem, não é podem, devem ser feitas não no mesmo dia da votação. Então, presidente, estou pedindo vistas para o melhor procedimento desta Câmara. Você que sabe. Não, na verdade, vereador, eu, de certo modo, eu concordo com você, mas faltou da nossa parte também, né, quando citamos que nós não nos reunimos. Como é que faltou da nossa parte o senhor que tem autoridade para marcar? Nós conversamos que iríamos nos reunir e não fizemos isso, realmente. Realmente faltou da nossa parte. Da sua, presidente. Da minha não, o senhor que tem que marcar. Eu até, pelo fato, né, dessa questão, eu me pergunto porque nós temos prazo. Nós temos prazo a seguir, certo? Isso será votado em dois turnos, né? Hoje nós estamos aqui já no primeiro turno. Foi um projeto de 2 meses apresentados, né? Há 15 dias ele foi citado aqui, certo? E aí eu fico me pergunto, pelo fato desse prazo nós temos que seguir, certo? É isso que eu fico na corda bamba nesse sentido, viu? Você acha que é possível a gente fazer a discussão e aprovar nesse período todo? Só colaborar aqui com vocês. Sobre a questão de prazo, né? Nós temos até 30 de junho para ser votado. Não pode ultrapassar 30 de junho, que é quando a Câmara sai de recesso. Sobre a questão de votar os pareceres aqui na Câmara, eu acho que isso aí não é questionável, porque toda a vida foi feita assim. Raras exceções, se a gente resolver mudar da agora em diante. Onde a comissão tem que se reunir na semana, na quarta ou na quinta anterior, votar na sala das comissões e trazer na sexta-feira já os pareceres votados. Porque nunca foi votado assim. Então, o plenário é soberano, o presidente é soberano, mas o meu questionamento também é que não prejudicará o andamento do projeto, porque se votar na próxima sexta-feira, dia 30, nós teremos a segunda sexta-feira de junho a ser votado, com intervalo de 15 dias. Eu lembro até que na época que a vereadora pediu, exatamente no prazo final. Por exemplo, hoje é 30 de junho, vamos votar. Aí ela pediu. Aí eu disse, não posso conceder porque hoje é 30 de junho. Isso prejudica também o presidente se decorrer o prazo, mas é só uma sugestão, fica a critério dos presidentes da comissão, do presidente da casa, é só uma sugestão. Agora, se eu também como presidente de comissão, se for para a gente mudar as regras, que a gente entre em acordo todas as comissões para que não mude a regra do jogo com o jogo andando, né? Como diz, não se pode fazer isso. Então é só a minha sugestão, mas presidente, fica a critério de vocês. Eu, como presidente da casa, não podia falar a palavra do presidente da comissão, e as minhas palavras são muito parecidas com a palavra do vereador Carlos Alexandre, que pediu a palavra do vereador e presidente Evandro. E aí eu digo, a comissão fica ao critério deles, porque são 3, por isso que ela tem a permissão e o poder soberano. Cabe a ele, mas de qualquer forma eu costumo dizer para as pessoas que eu sou muito ansioso. E independente assim como falou o Alexandre, a gente tem um prazo, se for para dar. Mas, só para contribuir assim, de forma mais, com gentileza, assim, formal, não tinha como o vereador Franca até peça permissão de corrigir nesse momento, porque não era hora de se reclamar de comissões que não teve um debate, um certo combinado de votação anterior, porque, como falou o Alexandre, isso já vem de alguns tempos, ele já está no segundo mandato, mas cabe ao presidente Evandro concordar o visto ou não, porque são 3 vereadores,
E só para tirar uma dúvida com a doutora Thalita, se for para dar, não atrapalha o andar do sistema de votação, não, né? Mas cabe ao presidente que a palavra dele, como comissão. Pronto, é pelo fato, realmente, como o vereador Frank cita, o fato de não ter havido o momento da discussão, a gente vai solicitar atender. E realmente foi uma falta nossa, até cito mais uma vez nós, porque tínhamos uns combinados, formamos um grupo. O vereador Frank também cita foi mim, mas ele também não solicitou a reunião, né? Presidente. E realmente pelo fato. Eu não vou. Oi. Eu não vou ficar calado para aceitar uma culpa que não é minha, não, presidente. Inclusive, na última vez, quem pediu para ter reunião fui eu. Eu que iniciei essa tratativa. Nós criamos um grupo no WhatsApp. E se quiser eu leio a última mensagem, foi eu pedindo para ter uma reunião. Vossa Excelência sequer respondeu a mensagem. Então, está havendo sim uma falha que não precisava ter sido aqui exposta. Se vocês não quisessem, passar por cima da minha autonomia enquanto parlamentar. Porque é isso que está acontecendo aqui. Estão tentando me calar porque eu sou oposição. É isso que vocês estão fazendo. Não, acredito que não seja isso, não chega a esse ponto, não. Não precisava disso aqui tudo. Eu só pedi vistas. Algo que é comum, que é do meu exercício enquanto parlamentar. Era só ter concedido e acabou-se. Eu tenho 15 dias para apresentar um voto. Se eu não apresentar, porque eu conheço o regimento, não fui presidente. Se eu não apresentar, eu faço o quê, Giliade? Já até aconteceu com você. Eu tomo parecer para mim e apresento. Eu tenho essa faculdade. Né? Então, eu acredito que faltou um aprofundamento do estudo do nosso regimento interno. Que não precisava, eu repito, não precisava ter chegado a essa situação. Chegou porque tentaram, mais uma vez, silenciar a oposição. Que é pequena, é só uma, mas ela existe. Alô? Pronto. Então, referente a esse ponto, é concedido sim, foi concedido vista ao vereador Frank, mas cedo que não foi intenção do vereador Evandro da Boa calar a sua pessoa, não. Viu? Isso aí eu deixo bem claro. Ok? A gente discutiu, vamos discutir sim e fazer o que é necessário para ser aprovado. A minha preocupação, que eu citei aqui, vou citar novamente, é o prazo. Essa é a minha preocupação. Mas ela vai ser atendida e vamos votar num tempo hábil. Então, o vereador concedeu o visto, você já pode deixar marcado aqui que foi entendido, já fica marcado o dia do bate-papo da comissão. Sexta-feira colocamos o projeto novamente em votação. Não há mais nada a ser votado. Hoje eu quero, aqui nas palavras do Bosco, dizer para o Bosco que eu quero que a gente juntar o seu pronunciamento, os pronunciamentos do Evandro, o próprio pronunciamento do vereador Frank, e dizer que essa casa, pelo que eu entendi, você veio aqui pedir apoio, e essa casa está para nos apoiar. E muito bem falou aqui o Alexandre de Paulo, que conversa comigo. Eu tenho certeza que essa preocupação, como falou também o Frank, não é só do sindicato, é também do executivo do município, mas o apoio da casa vocês têm. E aí, juntamente com o prefeito, a assessoria do prefeito, a assessoria do sindicato, discutir se, como está as leis, como foi discutido, se é 2016, se é 2010, se está dentro ou se não está dentro. O resumo, a casa está para nos apoiar. Tenho certeza que todos os seus vereadores falam por uma palavra, uma boca só. E vamos conversar com o prefeito para usar as forças dele em conhecimento para que possa ter essa reunião o mais breve possível com o presidente. Com o ministro da Educação, que quem ganha é o município de Bela Cruz, 50 milhões, já foi feito aqui o cálculo, menos aí 20, aí dá 20 mil, 40%, aí fica 20 milhões para melhorar as escolas, a infraestrutura da educação do município de Bela Cruz, e fica esses outros 30 milhões para os servidores da educação de Bela Cruz poder dar um salto na beleza, né? Então, não há mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.